Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui do nosso canal V1 Aprova Logo. Mais uma aula, essa nossa aula 2 para o concurso do STM 2018. Mais uma aula de informática corrigindo questões do CESP. Lembrando aí que o edital pediu Windows 7, Word, Excel, PowerPoint 2010, redes, internet, navegadores, entre outros itens que nós vamos falando aí nas questões. Então vamos lá para a primeira questão dessa aula. Eu vou ler a questão com vocês, depois a gente analisa. Acompanha comigo. Questão que originalmente era do CESP da versão do Excel 2013, mas eu adaptei para a versão 2010, que é a versão que está no edital do STM. Julgue o próximo item relativo aos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft Office 2010. Em uma planilha do Excel 2010, ao se tentar inserir a fórmula igual cifrão A, cifrão 3, asterisco abre parênteses, B3 menos C3 fecha parênteses, ocorrerá erro de digitação, pois as fórmulas devem ser digitadas com letras maiúsculas. Certo ou errado? Observa aí, pessoal, atentamente. Ele está dizendo que daria um erro de digitação, pois o Excel deve ou exige fórmulas digitadas com letras maiúsculas. Completamente errado. Já vamos marcar aqui errado. Por quê, professor? Porque nós podemos digitar as fórmulas e funções dentro das planilhas do Excel, tanto 2010, 2013, 2016 ou qualquer versão, tanto em letras maiúsculas quanto minúsculas. É claro que quando eu digito essa fórmula, mesmo em letras minúsculas, o Excel aceita e depois ele acaba me corrigindo e colocando em letras maiúsculas. Mas ele aceita sim a digitação em letras minúsculas. Nós vamos ver isso na prática a partir de agora. Então eu estou aí com a minha planilha do Excel, nesse caso a versão 2010, que é a versão que está no edital aí do STM. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou digitar aqui a mesma fórmula que foi solicitada na questão, que era igual, observa comigo, vamos fazer aqui, ó, igual cifrão A, e eu vou digitar tudo em letras minúsculas, cifrão 3, asterisco, abre parênteses, B3 menos C3, fecha parênteses. Essa fórmula que eu acabei de digitar é uma fórmula como ele mesmo colocou lá, todo em letras minúsculas. Bem, como eu não tenho ainda nenhum valor ali na célula A3, B3 e C3, é claro que quando eu der Enter, observa, erro não vai dar, mas deu 0 como resultado. Isso porque eu não tinha nenhum valor aqui. Se eu colocar na célula A3, B3 e C3 algum valor, vamos botar aqui 2, 4 e 5, aí já vai aparecer ali o resultado menos 2. E até vamos dizer que quando eu volto na fórmula, percebe que o próprio Excel agora colocou em letras maiúsculas, mas ele aceitou sim a digitação em letras minúsculas. Quer dizer, eu posso digitar tanto faz em letras maiúsculas ou minúsculas que ele aceita, depois ele coloca em letra maiúscula lá. Só vamos ver por que o resultado deu menos 2 aqui, para também aproveitar a questão e ver o cálculo. O asterisco significa multiplicação, o menos ali significa subtração. E o que está entre parênteses deve ser resolvido em primeiro lugar. Bem, então nesse caso, B3 menos C3 nós devemos resolver em primeiro lugar porque está entre parênteses. Quanto vale B3? B3 vale 4 e C3 vale 5. Então é 4 menos 5 que dá menos 1. E aí eu vou ter A3 que é 2 multiplicado por menos 1. E 2 multiplicado por menos 1 é justamente menos 2. Isso porque menos com mais dá menos. Isso é muito importante a gente saber também, questão aí da multiplicação. Então ficou 2 multiplicado por menos 1, que era o resultado de 4 menos 5. E 2 multiplicado por menos 1 é mais com menos, que dá menos, por isso o resultado deu menos 2 nesta minha fórmula. Mas aí o mais importante era saber que eu posso sim digitar essa fórmula em letras minúsculas, sem problema nenhum. Acompanha comigo, eu vou digitar de novo, ó, igual cifrão A, cifrão 3, asterisco, que é multiplicação, abre parênteses, vamos colocar ali B3 menos C3.
digitei todo em letras minúsculas, dei Enter, mostrou o mesmo resultado, -2. Quando eu volto para a fórmula e visualizo ela, agora ele colocou em letras maiúsculas. Mas ele não dá erro. Por isso que eu disse que essa questão estava errada, porque ele disse aqui, em uma planilha do Excel 2010, ao se tentar inserir a fórmula que ele acabou de mostrar, ocorrerá erro de digitação, pois as fórmulas devem ser digitadas com letras maiúsculas. Não, elas podem ser digitadas com letras minúsculas, que erro não vai dar. Ele vai mostrar o resultado, só depois vai colocar em letras maiúsculas, como a gente viu aí na prática. Errado essa questãozinha. Vamos para a próxima questão que eu trouxe aqui para vocês. A mesma coisa, essa questão originalmente era do PowerPoint 2003. Eu fiz a adequação para o PowerPoint 2010, porque o edital do STM pediu PowerPoint 2010. Vamos à leitura da questão. Julgue o próximo item relativo aos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft Office 2010. Uma apresentação criada no PowerPoint 2010 não poderá ser salva em uma versão anterior a esta, visto que a versão de 2013, ali, na verdade, adequando para a versão 2010, contém elementos mais complexos que as anteriores. Bem, uma parte é verdade. As edições mais recentes do PowerPoint, elas têm recursos mais complexos do que as versões anteriores, mas mesmo assim isso não impede de, usando a versão 2010, 2013, 2016 ou até a versão 2007, salvar com o padrão das versões mais antigas. Portanto, ele disse que uma apresentação criada no PowerPoint 2010 não poderá ser salva em uma versão anterior a esta, e na verdade poderá ser salva. Portanto, vamos marcar como errado, e deixa eu mostrar como sempre isso na prática. Aqui está o meu PowerPoint 2010, eu vou digitar aqui aulas nesse slide 1 e vamos colocar aqui concursos nesse subtítulo do slide 1. Vamos inserir um novo slide, clicando aqui na guia página inicial do PowerPoint 2010, temos um botão chamado novo slide. Vamos fazer um novo slide aqui digitando cursos em letras maiúsculas e vamos acrescentar aqui alguns textos. Perfeito, agora eu tenho 2 slides e eu gostaria de salvar. Se eu só clicar no disquetezinho aqui ou a tecla de atalho Ctrl B, que é o comando salvar, ele abre uma caixa de diálogo e a princípio ele me permite salvar com a extensão padrão do PowerPoint 2010, que é a extensão PPTX. Esse é o padrão. Mas, se o usuário clicar aqui onde diz tipo, ele pode escolher salvar com vários tipos. Entre esses tipos tem uma opção que diz exatamente apresentação do PowerPoint 97-2003. E aí ele diz que vai salvar com a extensão PPT. Quer dizer, eu estou usando o PowerPoint 2010 e ele sim me permite escolher salvar com uma extensão de uma versão mais antiga do PowerPoint, com o padrão de uma versão mais antiga do PowerPoint, que é a extensão PPT, que foi o padrão da versão 97 até a 2003. E eu vou fazer isso agora, vou pedir para salvar e nós vamos aguardar. Tá lá, ó. Ele acabou de salvar o meu arquivo do qual eu estou usando com o PowerPoint 2010, com o padrão lá da versão 2003 do PowerPoint, que é uma versão mais antiga. E aí ele salvou com a extensão PPT, aulas.ppt, que ele chama isso de modo de compatibilidade. Portanto, voltando à questão, ele dizia uma apresentação criada no PowerPoint 2010 não poderá ser salva em uma versão anterior a esta. Sim, poderá ser salva com o padrão que foi da versão 97 até 2003. Ele vai salvar então com a extensão PPT, embora o padrão dele, PowerPoint 2010, é salvar com a extensão PPTX. Errado essa questão. Vamos lá para a terceira questão de hoje. Acompanha, julgue o próximo item. Essa questão também foi adequada. Ela era originalmente do Word 2013 e eu adequei para o Word 2010 porque o edital do concurso do STM pediu o Word 2010. Julgue o próximo item relativo aos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft Office 2010. No Word 2010, ao se clicar com o botão esquerdo do mouse, a seta do botão, e aí apresenta ali um botãozinho que é esse Szinho com uma linha inferior. Localizado na guia página inicial, grupo fonte, serão mostradas opções para sublinhar um texto, tais como sublinhado duplo e sublinhado tracejado? Certo ou errado? E aí, pessoal, será que esse botão permite que o usuário aplique sublinhado?
E mais, clicando na setinha como ele pediu, que aparece junto a esse botão, clicando nessa seta, eu consigo escolher outras opções, como por exemplo, sublinhado duplo e sublinhado tracejado? Bem, a verdade disso é que sim, nós conseguimos fazer isso, portanto já vou marcar como certo a questão, mas eu vou demonstrar isso na prática para vocês, usando aqui o nosso Word 2010. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar bastante o tamanho da fonte aqui e vou digitar aulas. E agora observa comigo, quando nós aqui no Word 2010 clicamos nesta guia chamada página inicial, na guia página inicial nós encontramos um grupo chamado fonte, como a questão bem descreveu. E dentro da guia página inicial e do grupo fonte nós encontramos o botão chamado sublinhado, da tecla de atalho Ctrl+S. Se o usuário só clicar direto no botão, aplica um sublinhado, que é uma linha na parte inferior simples. Mas, se o usuário desejar aplicar um sublinhado diferenciado, ele pode clicar na seta que aparece junto ao botão sublinhado e aparece uma lista de opções. Entre essas listas de opções de sublinhado, nós temos o próprio sublinhado simples, mas tem também sublinhado duplo, como eu acabei de aplicar ali. Podemos também clicar aqui e escolher um sublinhado mais espesso, que ele chama justamente aqui, se vocês observarem, de espesso. Temos também um sublinhado pontilhado que nós podemos escolher. E mais opções, como por exemplo o sublinhado tracejado, que é a questão bem inferior. Além disso, nós temos mais tipos de sublinhado. Nós temos aqui ainda sublinhado do tipo ponto-traço. Temos também outros tipos de sublinhado, como por exemplo o sublinhado do tipo ponto-ponto-traço. E aí tem ponto-ponto-traço. Deixa eu até aumentar o tamanho da fonte para que vocês enxerguem bem esses tipos de sublinhado. E depois ainda temos um sublinhado chamado ondulado, que aplica um sublinhado ondulado ao texto. Se o usuário desejar mais tipos de sublinhado, ele ainda pode clicar aqui onde diz mais sublinhados e ainda pode clicar em cor do sublinhado para alterar a cor desse sublinhado, como eu acabei de fazer aqui. Quer dizer, temos muitas variedades de tipo de sublinhado, entre elas justamente as que estavam descritas. Então a questão está certíssima, porque esse botão de fato está localizado na guia página inicial do grupo fonte. Quando nós clicamos nesse botão, nós podemos fazer o sublinhado simples, mas ele diz, no Word, ao se clicar com o botão esquerdo do mouse, a seta do botão, localizado na guia página inicial do grupo fonte, me permite sim fazer outras escolhas de sublinhado, entre elas essas citadas na questão, como o sublinhado duplo e também o sublinhado tracejado. Por isso, certíssima essa questão do CESP em relação ao Word 2010. Certo, pessoal? Era isso, mais uma aulinha interessante aí para o concurso do STM 2018. Grande abraço, é só ficar ligado aqui no canal Venham à Prova Logo, que logo teremos mais aulas para o STM. Até a próxima, bons estudos!